Nosso evangelho de hoje é Lucas 12, de 35 a 40. Hoje também dia dos fiéis defuntos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. O texto diz, em primeiro lugar, que os seguidores de Jesus devem estar com os rins cingidos, lembrando, antes de tudo, os hebreus prestes a sair do Egito, em Êxodo 12, 11. Isto é, sair da escravidão do mundo e abraçar a liberdade trazida pelo novo Moisés, Jesus Cristo. Ou seja, o discípulo deve estar sempre preparado, pronto para servir e para suportar tudo aquilo que contraria a vida em Deus. Disponível, vigilante, atento a si mesmo, num combate contínuo contra a luxúria e o amor às coisas mundanas, ser responsável e fiel. A qualquer momento o Senhor pode convidar aquele discípulo para uma missão. O importante é que o discípulo esteja sempre de malas prontas, desapegado de tudo, de todos e de si mesmo, inclusive desapegado do tempo presente, porque a eternidade é o futuro destinado para ele. Nunca esquecer que sua vida é o próprio Cristo. A partir de Cristo, deve amar a todos, mas sem retê-los para si, e depois seguir em frente, pois sua mente mira o horizonte futuro de Deus. Sua alegria não se encontra neste mundo, mas naquele que morreu e ressuscitou dos mortos. Em seguida, Jesus incentiva a manter as lâmpadas acesas, significando a vigilância necessária e perseverante enquanto se espera o Senhor, não se permitindo as trevas nem a falta de discernimento, está sempre numa posição orante, contemplativa e de amor a Deus e ao próximo, ser luzeiro nas boas obras e ter uma mente povoada pelo Espírito de Deus. A parábola das 10 virgens indica muito bem tal atitude em Mateus 25, de 1 a 13. O discípulo não desanima quando tudo parece indicar uma distância de Deus, quando o Senhor não chega na hora pensada pelo servo e quando tudo ao redor parece falência total. Às vezes se torna cansativa tal demora, mas o discípulo é persistente, confiante, perseverante, por isso vigia o tempo todo, pois ele sabe que o Senhor vem na hora em que ele menos espera. Então, por mais longa que seja a espera, por mais densa que seja a noite, mais ainda se deve vigiar. Aquele que perseverar será bem-aventurado, receberá o prêmio da glória, não a glória dos homens, passageira, cheia de vaidades, mas a elevação daquele que soube colocar sua fé na verdade, no amor, na vida, ou seja, em Deus mesmo. Jesus faz entender que tal discípulo será tratado como um senhor e não como escravo, pois o Senhor mesmo cingir-se-á e servirá aquele servo, aquele discípulo. De fato, Jesus fez tudo por nós. Por ele fomos criados
encarnou-se, assumiu nossas mazelas, morreu e ressuscitou por nós, a fim de que nós fôssemos salvos. Tendo ele sua vida voltada para o Pai, tornou-se também todo para nós. Então, hoje, mais do que nunca, devemos ser vigilantes, estar preparados e de olhos bem abertos. Há muitos que querem nos separar de Deus, destruir nossa dedicação ao seu serviço, iludir nossas mentes, afastar-nos da possibilidade de sermos somente de Deus. Além disso, existem as lutas internas, os desafios com a própria existência, cada um com sua batalha. Ainda mais, Satanás existe e tenta a todo custo desviar um servo do Senhor de sua missão. Ele zomba dos que se abandonam por causa do reino dos céus. Portanto, vigiar e orar sempre com os olhos fixos no Senhor é o que devemos fazer agora e por toda a nossa vida. Devemos ficar atentos a tudo e a nós mesmos, pois somos também um tesouro conquistado por Cristo. Somos filhos de Deus. Pois bem, essa é a nossa batalha diária para sermos configurados a Cristo, vivermos com Ele e para Ele. E ao mesmo tempo, uma batalha para a conquista do reino dos céus, entendendo um processo de falência natural naquilo que diz respeito à nossa materialidade. É aqui onde entra, por exemplo, aquela pergunta sobre a morte. O que ela significa? Se eu for olhar do ponto de vista científico, vou pensar no falecimento mental do cérebro e também do coração. Essas coisas param de funcionar, nosso organismo para de funcionar. Mas aí existem outros sentidos, a morte como consequência do pecado. Mas também, além desse aspecto, a mortificação pessoal. São Paulo diz que viver para ele é Cristo, morrer é um lucro. Então, encara a morte como aquele meio pelo qual se vai ter acesso à vida eterna. Não que seja a causa, mas é preciso passar por essa realidade, largar essa realidade material para adentrar de vez na realidade de uma vida plena, saindo dessa vida besta, como diz Carlos Drummond de Andrade aqui, para a vida verdadeira. E Cristo diz, né, quem se alimenta dele tem a vida, essa vida verdadeira, essa vida eterna, a vida dele, a vida do próprio Cristo. Santa Teresinha diz, eu não morro, eu entro na vida. O Catecismo da Igreja, no número 1010, diz, graças a Cristo, a morte tem um sentido positivo. Bom, para alguns isso não tem sentido, para quem tem fé, sim. Os materialistas, por exemplo, como é que eles enfrentam a morte? Como uma desgraça, é um desespero ver alguém querido, seja lá o que for, morto ali, porque é como se cessou tudo, acabou tudo. Para um cristão, não. O cristão sabe que existe para a eternidade, existe para Deus, para a comunhão com Deus. Então, alguns pontos para a nossa reflexão no dia de hoje. A morte como consequência do pecado, portanto, pecar é fazer um caminho de morte. A morte como cessamento das atividades neste mundo. A morte como falência de toda espécie de tirania, por exemplo. Aqueles que se enganam, né? Acham que podem tudo e a morte cessa tudo isso, né? A morte como resposta ao orgulho e à soberba. A morte física e também a morte espiritual, e essa é a pior. É a perda da salvação de Deus. A morte tem um processo didático também. Ajuda, não é, nessa preparação, nessa formação do ser humano, que aprende a morrer a cada dia. E deve entender, por exemplo, que não pode tudo. O ser humano tem os seus limites e tem um ponto final aqui nesse contexto. Deve preparar-se, deve melhorar e destruir, por causa disso mesmo, tudo aquilo que impede de ser bom. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.